Você já fez a sua lista de leituras para 2024? Pois é, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a minha lista de leituras cristãs para 2024. Todos os livros cristãos que eu quero ler em 2024. Então, alguns deles eu tenho físicos, outros eu vou ver se compro o e-book através do Kindle. Então, ou até lá compro o físico, porque eu sou daquelas mais analógicas que preferem ler os livros em papel. Mas, se você quer pegar umas dicas de livros cristãos, porque eu vou estar falando um pouquinho sobre cada um deles, então fica até o final que vai valer muito a pena. Mas, se é a primeira vez sua nesse canal cristão, sinta-se bem-vindo, bem-vinda. O Clube do Aconchego de Deus é um canal que existe para edificar a tua fé, te inspirar e te fazer sentir aconchegadinho no colo do Pai. Se você quer dicas de vida cristã, chegou no lugar certo. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Temos novos vídeos semanais e vamos lá para a minha lista de livros que eu quero ler em 2024. Bom, como eu falei, alguns deles estão físicos, outros eu vou comprar o e-book, mas eu selecionei esses livros. Antes de começar a mostrar os livros e falar deles com vocês, eu gostaria de falar uma coisa. Isto não é as minhas metas de leitura para o ano de 2024. Eu não fiz metas de leitura para esse ano porque eu realmente percebi que não vale a pena fazer metas de leitura. Você pode estar assim meio assustado agora, né? Porque é muito comum fazermos as nossas metas. E eu falo sobre isso neste vídeo aqui. Então, se você quiser saber mais por que eu não fiz metas de leitura para o novo ano, para o ano de 2024, você assiste esse vídeo aqui logo no fim desse que você vai entender o porquê, tá bom? Então, digamos que são livros cristãos que eu quero ler em 2024, mas não necessariamente uma meta, um objetivo, tá bom? Então, após esse adendo, vamos lá então para os livros que eu quero ler, os livros cristãos que eu quero ler em 2024. Bom, o primeiro deles é uma releitura de um clássico. Na verdade, não é bem um livro cristão, mas é um livro de uma autora cristã. É o livro Parque de Mansfield, da Jane Austen. Eu amo a Jane Austen, eu gosto muito da forma como ela era meio irônica, assim, jogava assim na nossa cara, né, as críticas que ela fazia para a sociedade da época, para os costumes da época. Então, com certeza, é um livro que eu vou gostar muito de reler, eu já li há bastante tempo. Eu lembro que foi um livro que eu gostei bastante. É um dos livros dela em que eu mais consegui perceber o seu cristianismo aplicado ali nas vidas dos personagens. A personagem principal é uma pessoa extremamente cristã e a gente vai ver isso no seu caráter, na sua personalidade, na forma como ela vivencia os seus relacionamentos com seus familiares, com seus tios, uma vez que ela é uma órfã que vai ser adotada pelos tios e vai viver ali na casa dos tios durante o tempo. Então, tudo isso ela vai refletir muito um caráter cristão. Foi um livro que eu gostei muito, eu li há bastante tempo, como eu já falei, mas eu vou inserir na minha lista de leituras cristãs para 2024, porque é um livro que eu acho que tem muito de cristianismo nele, e a Jane Austen é a Jane Austen, né, gente? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, que é esse daqui, onde eu falo sobre o cristianismo em Jane Austen, um pouquinho de cada obra dela, e onde a gente pode encontrar traços do seu cristianismo nas personagens. Então, se você quiser saber mais, o link vai estar aqui na descrição. O próximo livro é um livro de ficção cristã. Eu não costumo ler livros de ficção cristã. Quem me acompanha aqui no canal sabe, não é uma prática minha. Não é que eu não goste, só que eu priorizo outros tipos de livros de estudo, livros devocionais, e acabo que fica sempre para depois e acabo não lendo. Então, este ano eu quero ler um livro de ficção cristã e esse livro será este aqui. Eu ainda não tenho, vou comprar o e-book. É A Última Chance, da Karen Kingsbury. Acho que é assim que se pronuncia, se não for, me desculpe. É uma ficção cristã em que dois jovens começam ali na adolescência a se conhecer, começam a firmar uma amizade e até um possível relacionamento. Fica ali em aberto. Mas esses jovens terão que ser separados por causa de questões de mudança para outra cidade. A história se passa nos Estados Unidos, então um vai para um lado, outro vai para o outro, mas eles prometem que vão escrever cartas um para o outro. E depois de 10 anos, na verdade são 11 anos, eles iriam se reencontrar. A questão é que passa esse tempo e acho que um dos personagens é o Nolan, é o rapaz, eu acho que é esse o nome dele. Ele começa a procurar, ele é um atleta de basquetebol, eu acho, ou handball, e começa a procurar, né, passou aquele tempo, a sua querida amiga, mas ele não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Ele usa todos os seus recursos, uma vez que ele é um atleta bem sucedido, bem até famoso, e ele começa a usar os seus recursos financeiros para tentar encontrá-la e acaba por não conseguir. Revela-se uma tarefa árdua, essa busca pela sua melhor amiga, e acaba que, eu não estou me lembrando agora do nome dela, mas ela acaba por encontrá-la e a gente vai acabar, nesse desenrolar todo dessa busca, a gente vai acabar por saber depois então o porquê que ela meio que está se escondendo dele e do mundo. O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele durante essa busca? A gente vai ver ali personagens extremamente cristãos. É um livro que tem muitas opiniões boas de cristãos que
tem dado assim o seu endosso, então eu quero muito ler. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Próximo livro cristão que eu quero ler em 24 é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. É verdade, gente. Eu comecei esse livro, tá aqui, paradinho aqui, com o marca-texto. Eu comecei e acabei parando. O livro é maravilhoso. C.S. Lewis dispensa qualquer tipo de apresentações aqui no canal, não é? Mas eu simplesmente não consegui dar seguimento na leitura. Eu não sei se eu não estava na hora certa de ler aquele livro. Acho que eu comecei a ler ele uns 2 anos atrás. Eu estava o tempo todo empacando, não estava fluindo, então eu acabei por parar. Decidi parar. O que tem acontecido algumas vezes, quando eu não estou muito afim de dar continuidade no livro, eu paro e depois eu dou uma pausa e volto 1 ano, 6 meses, algum tempo depois, para ver se naquele momento da minha vida aquele livro faz sentido para mim, se o livro conversa comigo. Então, muitas das vezes, eu acho que não tem problema nenhum, se a gente não está conseguindo fluir bem na leitura, a gente deixar essa leitura para mais tarde, ou até mesmo cancelar ela da nossa lista de leituras, né? Definitivamente. Então, o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, é um livro que eu quero voltar a ler. Uma vez que eu parei ele há bastante tempo, né? Tem 2 anos, eu acho que eu vou começar do início e quero concluir essa leitura nesse ano de 2024. Os próximos 2 são livros do mesmo autor, e é um autor que eu conheci há mais ou menos 2, 3 anos atrás. Eu li um livro dele que eu simplesmente me apaixonei. E então agora eu quero ler muitos mais livros dele. Eu gostei muito da forma dele de escrever. Eu gostei muito da forma meio que poética dele. E você lê os livros, você fica assim, nossa, eu li a Bíblia, mas eu nunca tinha reparado nisso. Ou então eu nunca tinha conseguido ver por esse prisma, com essa intensidade. Um dos livros que eu mais gostei de ler até hoje foi o livro desse ator, que é o Dane Ortland. Foi o livro Manso e Humilde. Inclusive eu tenho um vídeo de resenha dele aqui no canal. Se quiser ver, tá aqui. Não esquece, os links vão estar todos na descrição. E hoje, esse ano de 2024, eu quero ler os 2 lançamentos dele. Lançamentos acho que não são muito recentes, mas são meio que lançamentos ainda, né? Santificação Profunda e o livro Surpreendido por Jesus. O Surpreendido por Jesus, inclusive, é uma continuidade, meio que uma continuidade, do livro Manso e Humilde. Nele, o Dane Ortland se propõe a nos mostrar, a nos falar acerca da graça subversiva do amor de Jesus por nós. Você pode até pensar, são livros piegas, são livros que não tem embasamento bíblico, mas não tem nada disso. Os livros dele são extremamente bíblicos, extremamente embasados na Bíblia, então você pode ler com confiança. Nesse livro Surpreendido por Jesus, você não vai ver nada de hipergraça, você vai ver realmente a graça subversiva, a graça que atinge todas as áreas da nossa vida, do grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por nós. Então, Surpreendido por Jesus é um livro que eu estou muito, muito afim de ler. Se você já leu, coloque nos comentários, me conta o que você achou dessa leitura. E o outro livro é o livro Santificação Profunda, também do Dane Ortland. Também estou com muita vontade de ler esse livro. Ele vai falar do processo da santificação, como é que a gente, enquanto cristãos, que somos todos chamados a crescer espiritualmente, né, e a dar frutos, como é que esse processo se dá, essa santificação. Ele vai falar também dos pais da igreja, como exemplo. Então é um livro que eu estou muito, muito afim de ler, e é um tema que todos nós cristãos precisamos estar de forma recorrente lendo, né? Sobre a nossa santificação e como ela se opera e como nós podemos cooperar com o Espírito Santo nesse processo. Então, com certeza, um livro que vai me edificar muito. O próximo livro que eu quero ler é um livro de um puritano. Aliás, uma das coisas que eu gostei muito dos livros do Dane Ortland é que ele vai buscar muitas fontes puritanas. Então, fica aí a dica, se você gosta dos livros dos puritanos, se você ler um livro do Dane Ortland, você vai simplesmente amar. Mas, então, meu próximo livro cristão que eu quero ler em 2024, como eu estava falando, é um livro de um puritano, é o Jeremiah Burroughs, A Rara Joia do Contentamento Cristão. Esse é um livro que vai falar sobre contentamento. Eu vi que nesse livro Jeremiah Burroughs vai falar dessa forma bem poética, bem gostosa de ler, que os puritanos tinham. Os mistérios do contentamento, como praticá-lo, como vivenciar, não é? E como ele é raro hoje em dia. Todos os dias a gente vê pessoas que têm tanto e cada vez estão mais descontentes, cada vez estão mais insatisfeitas. E a gente vê isso tudo, e a gente, como cristãos, precisa estar contentes, precisa estar com o coração satisfeito, alegre no Senhor. E como fazer isso? Esse livro, com certeza, vai nos ajudar. Se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Eu estou muito afim de ler. O próximo livro que eu quero muito ler é o livro As Bênçãos do Apocalipse, da Nancy Guthrie. Esse aqui. É um livro que eu tô muito afim de ler, porque eu realmente amei um dos livros que li. Acho que foi o meu livro preferido de 2022. O livro Ainda Melhor que o Éden. Inclusive, tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal dessa autora. É esse daqui, então não esquece de conferir depois. Eu amei ela, eu nunca tinha lido nenhum livro da Nancy Guthrie. Foi um livro que me cativou. Do início a fim, a forma que ela escreve, os temas, a forma tão prática, ao mesmo tempo tão profunda
de ver e de passar os ensinos bíblicos. Ela com certeza se tornou uma autora das minhas preferidas. E eu estou muito curiosa para ler esse novo, que é o lançamento da Fiel desse ano de 2024, As Bênçãos do Apocalipse, onde nós cristãos vamos aprender a olhar para o livro do Apocalipse não mais com medo, não mais confuso, não mais amedrontado por causa daquelas imagens, não é? Que a gente fica tão metafóricas e que a gente fica do dragão da besta, que a gente fica meio que assustado, meio que sem entender nada. Ela vai abrir o livro do Apocalipse e vai ensinar para nós como é que esse livro é um livro que está na Bíblia, não para nos dar medo, não para nos causar confusão, mas para nos abençoar, para nos trazer alegria, porque nós cristãos somos aqueles de quem a palavra diz que se perseverarmos até o fim, receberemos a coroa da vida eterna. Aqueles que perseverarem até o fim receberão todas as promessas que estão ali em Apocalipse. Então esse livro é um livro que vai com certeza edificar muito a nossa fé, inspirar muito e nos encorajar na vida cristã, então para perseverar até o fim. Fazer também ansiar mais pelo retorno, pela volta de Cristo. Então um livro que com certeza vai me edificar muito. Se você também está muito afim de ler esse livro, coloque nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Outro livro que eu quero ler, que eu estou lendo no momento, é o livro Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé, da Elizabeth Elliot. Eu já estou quase 80% da leitura feita, 75%, 80%. Assim que eu acabar, eu vou trazer um vídeo aqui no canal, porque eu amo Elizabeth Elliot, é a minha autora cristã favorita. Inclusive, eu tenho uma playlist com todos os livros que eu já li, resenhados aqui. Então, se você quiser saber mais, dá uma olhadinha depois, eu vou deixar os links na descrição. Esse daqui ela vai falar sobre a vida cristã, sobre a educação cristã, que ela recebeu no lar dela. Não vai ser um livro de regrinhas, não vai ser aquele livrinho que você vai ler com um papelzinho e uma caneta anotando ali dicas práticas para você aplicar na sua educação no seu lar, para com os seus filhos, tá? Mamãe cristã, papai cristão. Mas é um livro em que você vai se inspirar. É um livro onde ela vai descrever memórias suas, memórias da sua mãe, memórias de seus irmãos acerca da educação que ela teve no lar cristão. Então, ela vai falar de exemplo, ela vai falar de confiança, ela vai falar de devocional, ela vai falar de realmente esse dia a dia da mãe, do pai com os filhos, ensinando a sermos cristãos e ter uma vida que glorifica a Deus. É realmente aquele versículo na prática, ensina a criança no caminho que ela deve andar e até quando ela for velha, ela não se desviará dele. É um livro que vai te inspirar muito, que tem me inspirado muito com o exemplo dos pais dela, com o exemplo da própria Elizabeth, dos irmãos dela, e com certeza vai inspirar você também. Então, esse é um livro que eu quero concluir em 2024. O próximo também é o lançamento da Fiel, é o livro Amy Carmichael, também da Elizabeth Elliot, uma biografia, e eu quero muito ler. Não leio muito biografias, inclusive eu tenho que começar a ver se eu consigo me agendar para ler mais biografias, porque biografias cristãs são uma bênção, são livros que edificam muito, aprender com aqueles que vieram antes de nós, exemplos de fé, e eu quero com certeza estar lendo mais. Esse é uma biografia, como eu já falei, escrita pela Elizabeth Elliot, sobre a Amy Carmichael. A Amy Carmichael, ela foi uma missionária que viveu mais de 55 anos da sua vida na Índia, deixando um legado de renúncia e de entrega tremendos. Nesse livro, a Elizabeth Elliot vai nos falar como ela fundou a Dona Vu, uma casa de órfãos de crianças vendidas para os templos hindus, que naquela localização na Índia é muito comum ainda. E ela explica muito bem como é que ela, com a ajuda do Senhor Jesus, conseguiu criar essa casa, restaurar essas crianças, esse ministério de amor e de entrega, de renúncia, e que transformou a vida de tantas crianças lá na Índia. É com certeza um livro que vai nos levar, através do exemplo dela, a ver o exemplo de compromisso, de fidelidade, de amor com a obra do Senhor, e que vai nos fazer pensar ou repensar no nosso compromisso com o Senhor Jesus. Então, é um livro que eu quero muito ler e com certeza vai me edificar muito. A Sós com Deus é um livro da Nancy DeMoss, que eu também quero ler em 2024, que é um livro de devocionais. Eu gosto muito de ler livros devocionais, inclusive eu já indiquei alguns livros devocionais aqui no canal, para aquele momento do dia em que eu quero realmente ali ter uma leitura mais relaxante, mas ao mesmo tempo embasada na Bíblia, centrada na palavra do Senhor. E A Sós com Deus com certeza será um livro que não vai me decepcionar. Eu li alguns livros esse ano, inclusive o melhor livro que eu li em 2023 foi da Nancy DeMoss. Então, com certeza será um livro que eu também vou gostar muito, porque eu gostei muito da escrita dela. Ela tem uma escrita muito semelhante, assim, me lembra a escrita da Elizabeth Elliot. Com certeza será um livro que vai ser muito gostosinho de ler. O próximo livro é um livro que eu também estou lendo, na verdade eu estou mais ou menos no meio. É um livro incomparável da Jen Wilke, 10 atributos, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós e por que isso é algo bom. Nesse livro ela está falando, a Jen aqui, sobre os atributos de Deus, que nós, seres humanos, não possuímos, como autossuficiência, autoexistência, ser infinito, ser eterno, ser incompreensível e tantas outras coisas. Onipotente, onisciente, onipresente. E como isso é algo bom, como isso nos encoraja a ter uma fé ainda maior no nosso Deus. Com certeza é um livro que me edificou, está me edificando muito. E se você não leu, eu indico muito para você ler em 2024.
Por fim, mas não menos importante, é um livro que eu estou muito a fim de ler. Também um lançamento da Fiel. Acho que não tão recente quanto esses outros que eu tenho falado, mas também é um livro recente, que é o livro Sacerdócio Real, do Ed Welch. A gente sabe que todo cristão convertido tem a sua identidade, né, de nova criatura, moldada, transformada, para ser sacerdote real e nação santa. O que isso quer dizer? Nesse livro, o Ed Welch vai mostrar para nós como é que nós cristãos podemos ter uma vida separada, consagrada, em santidade, diante do Senhor. Uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus. Através de vários exemplos bíblicos, retratando os sacerdotes, ele vai trazer pra gente todos esses exemplos, inclusivamente do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, e como ter essa vida de sacerdócio real e de nação santa. Com certeza um livro que eu quero muito ler também em 2024. Agora eu quero saber de você, quais são os livros que você está pretendendo ler em 2024. Me diz se você gostou dessa wishlist de leituras cristãs para 2024. E não esquece de dar uma olhadinha nos links que vão estar na descrição desse vídeo, de todos os vídeos que eu mencionei aqui nesse vídeo. Te espero no próximo vídeo desse canal. Beijo enorme. Tchau, tchau.